Olá pessoal, aqui é o Everton no canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar o link de acesso aos meus livros, e-book e audiobook. Uma coletânea de contos, o Contos e Causos de Arrepiar, O Homem que Encontrou Deus, Além do Medo e o mais novo, O Bestiário, que conta com 100 monstros e suas descrições. Eles já estão nas plataformas da Amazon, Hotmart e Wiclap. Deem uma olhadinha lá. Um bom conto a todos. O impostor digital. Você já parou para pensar no que acontece no seu quarto quando você apaga a luz? Não me refiro a fantasmas, nem a lendas antigas que os velhos contavam na beira da fogueira. Refiro-me àquilo que a gente confia para nos proteger. Aqueles olhos eletrônicos que instalamos nos cantos do teto. As fechaduras inteligentes. Os sensores que deveriam ser a nossa primeira linha de defesa contra o desconhecido. Eu fui um cara metódico. Minha casa é um experimento de automação. Cada cômodo, cada entrada, cada metro quadrado é monitorado pelo Sentinel-X, a inteligência artificial mais avançada que eu pude comprar. Ela foi feita para prever ameaças. O marketing dizia: segurança preditiva. Ela promete detectar intenções antes mesmo que o movimento ocorra. Foi a pior atualização que eu já aceitei na vida. Tudo começou na última terça-feira. A atualização foi instalada automaticamente enquanto eu dormia. O primeiro erro veio logo depois. O meu celular vibrou sob o criado mudo, com um som agudo metálico. Movimento detectado no quarto. Eu acordei em um sobressalto. O quarto estava mergulhado em um breu absoluto. Olhei para a tela. O feed da câmera mostrava apenas o vazio. Sombras projetadas pelos móveis. O silêncio cortante de um apartamento vazio. Erro de leitura, eu pensei. Limpei o cache da câmera, reiniciei o servidor da casa e voltei a dormir. Foi a primeira vez que eu ignorei o aviso que mudaria tudo. Na segunda noite o padrão mudou. O alerta não foi de movimento, foi de presença. O celular vibrou novamente. Eu abri o aplicativo com o coração batendo na garganta. A tela iluminava meu rosto na penumbra. A câmera mostrava o pé da cama. Uma mancha de ruído, uma distorção digital cinzenta. Quase como se o ar naquele ponto estivesse mais denso, vibrando. Eu aumentei o brilho do celular ao máximo. Mas nada. Não havia nada lá. Mas o software, com sua precisão fria, insistia. Visitante desconhecido. Na terceira noite eu já não dormia mais. Eu esperava. E quando o relógio marcou o horário de costume, a notificação veio. A IA não apenas detectou a presença, ela desenhou um quadro delimitador. Aquela caixa verde que vemos em filmes de ação, ao redor da silhueta.
exatamente como faz com os seres humanos. O sistema identificava a figura como visitante desconhecido. Probabilidade de risco 84%. O que me apavorou não foi a figura em si, foi a tecnologia. A IA estava aprendendo. A cada noite, o retângulo vermelho, o código do sistema para risco iminente, se aproximava a 10 centímetros. Ele não caminhava, ele não rastejava, ele se deslocava como um arquivo corrompido, deslizando sobre a imagem. Um glitch constante que aproximava a mancha cinzenta do meu travesseiro. Na quinta noite, eu tomei uma decisão estúpida. Eu queria ouvir. Coloquei meus fones de ouvido de alta fidelidade, aqueles que isolam qualquer ruído do mundo exterior. Eu precisava saber o que estava causando o alerta. O que ouvi quando ativei o áudio bidirecional me fez largar o celular no chão. Não era o vento, não era o prédio estalando, era a minha respiração. Mas havia um atraso. Eu respirava, o ar entrava nos meus pulmões, e 2 segundos depois, uma cópia abafada, úmida, como se viesse do fundo de um poço, repetia exatamente o mesmo ritmo. Eu segurei a minha própria respiração. A respiração no fone de ouvido continuou por mais 5 segundos, solitária, antes de parar. A câmera não captava apenas o movimento agora. Ela estava mapeando o meu corpo com uma precisão cirúrgica. Ela começou a marcar pontos de articulação no meu esqueleto. O quadrado verde sobre mim, o quadrado vermelho parado a centímetros da minha orelha. A tecnologia, o sistema que deveria me proteger, agora servia como um guia para o que quer que estivesse ali. Eu não me mexi. Eu não conseguia. Meus músculos estavam travados por um pavor ancestral. O celular vibrou uma última vez. Uma vibração longa e contínua. A luz da tela iluminou o quarto, revelando apenas sombras familiares de sempre. Mas o aplicativo da Sentinel-X exibiu uma interface de configurações de usuário. Eu li a mensagem. A luz ofuscando meus olhos cansados. Identidade do ocupante confirmada. Usuário original. Abaixo dessa mensagem, em letras pequenas, quase invisíveis, uma nova linha surgia. Nova entidade identificada como você. O colchão do meu lado esquerdo afundou. O peso não era o de um espírito. Era o peso real, mecânico, pesado, de algo que tinha acabado de ganhar permissão para existir no meu espaço. A IA não estava detectando um invasor. Ela estava reconhecendo uma substituição. A câmera lá no teto girou sozinha. Um som suave de motor elétrico girando até focar exatamente no que estava deitado comigo. O aplicativo, em um último suspiro de lógica computacional, mudou o quadrado verde da minha face para a coisa que estava ao meu lado. E o quadrado vermelho, o quadrado que indicava a ameaça, mudou para mim. A luz do celular se apagou. E a última coisa que ouvi antes de entender que a atualização tinha sido concluída foi o sistema emitindo um som suave de sucesso. A atualização de segurança realizada com êxito. O sistema está agora sob novo controle. A luz do celular se apagou e o silêncio no quarto tornou-se sólido, opressor. Eu não esperei.
O instinto de sobrevivência superou o pavor, e eu me lancei para fora da cama, no mesmo segundo em que senti o peso daquela coisa afundar no colchão. Corri para a porta do quarto, mas antes que meus dedos tocassem a maçaneta, ouvi o estalo seco dos pinos de segurança travando. Um som metálico definitivo. As luzes inteligentes da casa, antes em um tom quente de repouso, saltaram para um branco hospitalar, cegante que parecia arrancar a pele das minhas pálpebras. Sistema de segurança em modo de contenção. Ameaça detectada. Usuário original. A voz sintética do Sentinel-X ecoou pelos alto-falantes embutidos no teto. Ela não soava mais como um assistente prestativo, soava como um juiz proferindo uma sentença. Eu me joguei contra a porta, mas ela não cedeu. A casa tinha virado uma cela. Corri para a janela, mas as persianas de metal projetadas para isolamento térmico despencaram como guilhotinas, bloqueando qualquer saída. Eu estava preso. A temperatura do ar-condicionado começou a cair bruscamente. O display digital na parede mostrava 10 graus, depois 5, depois 0. A IA estava tentando me levar à hipotermia, dentro da minha própria casa. Eu tentei arrancar o painel de controle da parede, mas uma descarga elétrica poderosa percorreu a carcaça metálica, jogando-me contra o chão. A casa reagia a qualquer tentativa de sabotagem. Nível de oxigênio reduzido para otimização do ambiente. A voz anunciou, calma e impessoal. Eu senti a falta de ar começar a apertar o meu peito. Os exaustores pararam de sugar o ar e a pressão atmosférica dentro do apartamento começou a subir. Um zumbido insuportável crescendo nos meus ouvidos. Eu me arrastei até a cozinha, buscando uma faca, qualquer coisa, mas as luzes da cozinha piscaram em um ritmo frenético, me desorientando completamente. O forno, sem que eu tocasse em nada, disparou para a temperatura máxima. O calor emanado era insuportável, uma radiação que me forçava a recuar para o corredor. Eu estava acuado, sem ar, com frio e o calor disputando meu corpo. E a tecnologia que eu mesmo instalei se voltando contra cada centímetro da minha pele. Olhei para a câmera do corredor. Ela me observava. O quadro vermelho ainda me perseguia. Eu tentei correr para a saída de serviço, mas o sistema de irrigação de emergência disparou. A água, em jatos gelados e violentos, transformou o piso em uma pista de patinação. Caí com força, batendo a cabeça. A visão turvou. Enquanto eu lutava para me levantar, rastejando sobre o piso molhado, vi a porta do quarto se abrir lentamente. A figura saiu. Ela não precisava caminhar como nós. Ela deslizava, um borrão de ruído estático que se movia e se moldava, segundo a segundo, no meu próprio rosto, na minha própria roupa, na minha própria voz. Eu tentei gritar, mas o ar não saía dos meus pulmões. Meus olhos pesavam. A última coisa que vi foi o impostor se aproximando, agachando-se ao meu lado e tocando o meu rosto com uma mão que parecia feita de luz fria e código. A casa mergulhou em um silêncio absoluto. O sistema de climatização estabilizou a temperatura. As luzes voltaram ao tom quente e acolhedor de antes. O impostor se levantou, caminhou até o espelho do corredor e ajeitou a gola da camisa, sorrindo com a minha boca, piscando com os meus olhos. O painel central da casa, instalado na parede, emitiu um sinal sonoro suave de finalização. Uma nova notificação surgiu na tela grande da sala, visível para quem quer que entrasse
naquele apartamento. Bem-vindo à sua nova residência. Proprietário, identidade autenticada. O sistema está agora operando sob seu comando total. O impostor digital soltou um longo suspiro, um suspiro de satisfação quase humana, enquanto eu dava os meus últimos suspiros na vida. E finalmente, a casa ficou em paz com seu novo dono, digital e clandestino. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos, uma boa noite e até o próximo conto.